Nada que o Estado faz, ele cria riqueza, ele só destrói. E esse Estado social que a gente tá vivendo é o ápice do Estado social. Todos os Estados sociais levaram a colapso satânico. A chance da gente votar, a gente mudar alguma coisa votando é menor, estatisticamente, do que ganhar na Mega Sena. Isso é uma coisa relevante. A única coisa relevante que você pode fazer em relação a esse país é onde é que você vai botar seu dinheiro. Se você tem imóveis, se você tem ações, se você tem tesouro direto, você tá financiando esse governo. Se você tem isso, cala a boca, você não é oposição de porra nenhuma, não é isso? Ou não? A única oposição real nesse país ou em qualquer outro é onde você bota seu dinheiro. Você investiria na Coreia do Norte? Daí a gente tá falando... Você investiria na Coreia do Norte? Não. Mesmo que desse dinheiro, você investiria em um brega pedófilo? Não. Um lugar que tem brega, de tipo Cuba, a gente vai abrir um brega pedófilo em Cuba, não sei o que lá. E por que você investe então em um país que paga por aborto e castração infantil? Você concorda com o que o governo tá fazendo? Sim. Você tá financiando. Você gosta de financiar cota racista? Rapaz, eu tenho uma admiração da porra, como é o nome do brother lá, que diz que as cotas são vagas a mais. Não teve uma conversa dessa no Vilela? Não, mas as cotas racistas são vagas a mais. Não existe vagas a mais. Esse é o pressuposto básico da economia, é a escassez, não é isso? Hein? Tu tá falando das cotas raciais. Assim, você não acha que... Vamos lá. O meu ponto de vista é que a gente alcançasse como sociedade um ponto que a gente não precisa de cotas raciais. A gente não precisa. As cotas raciais são racistas, elas inclusive são injustas, porque você não existe um critério objetivo, existe um tribunal de julgamento racial, que normalmente o cara pode parecer negro, se não for um militante vão dizer que é branco, o cara pode ser branco, se for um militante da patota, ele vai ser considerado negro, como a gente já viu vários casos publicamente. Primeiro, isso é um controle político total. Apenas os militantes chegam lá e fazem o que quiser, né? Isso, as cotas, primeiro, se eles fossem capazes, não precisavam de cotas. Segundo, a Universidade Federal não serve pra oferecer educação, elas serviam no passado, né? Pra dar conhecimento soberano, e isso só pode fazer com a elite. Na hora que você tirou a elite de lá, meu irmão, desmoralizou tudo. Uma turma não pode, a turma tem o nível da pior pessoa na turma. O professor tem a obrigação de modular pra aquele pior conseguir aprender, não é isso? Na hora que você bota 3 cotistas numa turma de 120, você esculhambou a educação do 120. Você desmoralizou a universidade e destruiu o objetivo dela. Cara, não esse necessariamente. É o objetivo das cotas racistas, é destruir as universidades, é destruir a soberania nacional, desmoralizar as universidades e transformar a universidade em um aparelho, o que elas são hoje, um aparelho de militância satânica. Exatamente. Se não tivesse cotas, provavelmente nunca aconteceria evento de coelindo com dinheiro público. Porque isso já acontece há bastante tempo antes das cotas. Antes das cotas nunca houve evento de coelindo na minha universidade. Isso nunca tinha acontecido. Na minha época, eu fui aluno de caras da Silent Generation, que eram adultos antes da Segunda Guerra Mundial. Esses caras iam aceitar o coelindo? Rapaz, eu acho muito difícil. Caras que nasceram antes da Segunda Guerra aceitar uma porra dessa? Mas se liga, tudo bem. Boomer que aceita a merda dessa é o cara que nasceu da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra. O Boomer é positivista, como é o nome? Que é negócio de New Age, negócio de... É isso aí, gnóstico. Mas quando você fala, por exemplo, que o cara que aqui a gente não precisa de cota. Até o comunista que nasceu antes da Segunda Guerra Mundial, até o comunista da raiz não aceitava uma porra dessa, era comunista tipo Che Guevara que matava os homossexuais, não é isso? Mas a gente não tá lá, né? A gente tá no Brasil. Não tá lá onde? Em Cuba, por exemplo. A gente não tá em Cuba. Então aqui a gente já funciona diferente. Mas a gente vai estar. A tendência é qual? Em Cuba tem lei feminista? Na Coreia do Norte tem lei feminista? Eles recebem um monte de dinheiro, tem pensão lá. O cara tem que sustentar a mulher, dar metade da renda dele pra mulher que ele engravida? Eu não posso nem dizer o que de graça é o quê? O que tem de graça? É Lago de Fogo, não é isso? De graça. Público gratuito de qualidade, meu irmão. Lago de Fogo é o inferno. Se alguém lhe prometeu o impossível, se você só acreditar se apenas mentiras podem te satisfazer, você vai seguir a quem? Ao pai da mentira. Existe público gratuito de qualidade? Público gratuito de qualidade? Diga uma coisa que seja de graça pra todo mundo e muito bom, né? Isso não existe. De quem é a cara da mulher na nota de real? Mas peraí, a gente tava falando de cotista. A cara da mulher representa uma tríade mentirosa. Liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? A tríade mentirosa e satânica da Revolução Francesa é um símbolo positivista. Enquanto as pessoas não vencerem esse positivismo, foi amplamente denunciado pelo professor Olavo, elas vão se destruir espiritualmente, fisicamente, financeiramente e no final extinguir a família delas. Mas voltando, estamos falando de qualquer moeda do mundo? Qualquer moeda fiduciária, que não existe... Qualquer moeda... Fiduciária, que o governo, que é lastreada em honestidade de político. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Isso já foi formalmente demonstrado. Tem até um livro de Berlin Mins, né, que é a Sociedade Capitalista Moderna. Isso já foi demonstrado há 120 anos. Quando você administra as coisas dos outros, você não administra igual a quando você tá administrando uma coisa sua, né? Claro. Pois é. É por isso que os governos são corruptos. Porque o cara sabe que não é dele e não vai ser... E ele não tem controle sobre aquilo sobre 4 anos. Ele tem que tirar o rápido... Ele tem que tirar e tem que tirar rápido, não é isso? Esse é um dos argumentos, por exemplo, pelo qual Roupa demonstra que as monarquias tendem a ser menos piores do que as repúblicas, né? E nós não vivemos em uma república, né? Nós vivemos em uma democracia, né? Isso não é democracia agora que eles estão insistindo aí. A Alemanha Oriental, o nome dela era democracia. A Coreia do Norte era democracia. Quem tem democracia no nome, quem vem com essa conversa, é soberania popular. Geralmente é exatamente isso. É a vontade da maioria das pessoas que não contribuem porra nenhuma, né? É a casa onde as crianças mandam, né? Sua filha escolhesse a comida, ela ia escolher pra comprar o quê? Só porcaria. Se ela escolhesse ir pra escola ou não. Se ela escolhesse... Então sua filha fica feliz que você veio aqui? Quem devia que você ficasse lá? Quem devia estar governando então a gente, porra? No melhor... Você devia se governar. Eu acho que a gente vive a melhor das hipóteses se a gente tá falando de Estado. Que é... Vamos lá. Se a gente não consigo pensar por exemplo, eu não sei se eu queria que a gente tenha um rei e aí o próximo cara que vai mandar é o filho do rei, independente de qualquer coisa.
e o próximo é o neto do primeiro rei, independente de qualquer coisa. Não sei se esse é o melhor sistema, não sei se eu gosto disso. Eu acho que eu prefiro que a gente tenha pelo menos a ilusão da escolha. Não, eu sou a favor das monarquias eletivas. O Vaticano é monarquia eletiva. Nossa tradição, até 711, era monarquia eletiva. Nós só fomos derrotados em Guadalete. Nós só fomos invadidos e ocupados e escravizados, pior do que escravizados, né? Durante 890 anos pelos muçulmanos, porque nós violamos a tradição visigoda da monarquia eletiva, né? Portugal e Espanha não foram escravizados e ocupados pelos muçulmanos? Tudo bem, mas dizia pra gente? Mas é que ou não? O que tu tá falando... Não aconteceu, não? Tu tá falando de um jeito que, assim, esse é o único fator. Não é... Eu tô dizendo a você que tem várias monarquias que não são hereditárias. Você falou, se for filho do rei, não sei o quê. Tô dando exemplos do passado, do nosso passado e de países que existem hoje que são monarquias eletivas. Você pode escolher, inclusive escolher dentre várias casas reais com alguns requisitos, não é isso? Tudo bem. Mas assim, primeiro, eu não acho que seja factível a gente alterar, assim, a gente inclusive já fez O que você acha do referendo pra quando a gente escolheu qual regime? Um referendo, obviamente. Foi legal. Ele foi feito na data errada e como essa última eleição, houve limitações, inclusive ilegais, do que cada um podia fazer, quem podia aparecer na televisão. O referendo foi legal. Entendi. Ele inclusive foi feito na data errada, que não estava prevista na Constituição brasileira. Na Constituição não, é disposição de, não sei o que lá, transitória, como é que chama aquela parte final da Constituição? Atos, não tem um negócio desse, ele foi legal. A data foi errada, eles mudaram a data, e eles não deram condições iguais, proibiram pessoas de dizer, proibiram argumentos de serem dito. Eu posso fazer um debate com você, que tem fatos da sua vida que eu não posso mencionar, e fatos da realidade que eu não posso dizer que aconteceram. Pode haver um debate sobre isso. Como assim? Julgamento de Nuremberg, por exemplo, de vários argumentos que eram censurados, você não podia dizer frases. Porra, isso é um julgamento? Isso é um julgamento real? Não é. Pois é, isso foi eleição de verdade? Mas mesmo que, independente... Você pode dizer o que você quiser, não estará nos autos, né? Isso não, essa parte aí tá proibida. Mas tudo bem, mas de qualquer forma... Vou beber sua água, se você me drogou, agora vai começar a ficar... Hein? Será que você botou LSD aqui? Eu acho que não precisa, Renatão, não precisa. Mas, que eu ia falar, caralho, que assim, que os referendos, eles não necessariamente serão respeitados também, né? Pois é. A população brasileira disse que queria armas, sim ou não? Disse. E era aí que eu queria chegar. A maior parte mas sobre da população, o lance da democracia que a maior parte da população é contra ou é a favor saidinha de presídio? É contra, né? A maior parte da população é contra ou a favor a galera ter armas. A maior parte da população é contra ou a favor das cotas racistas. O Jornal da Esquerda, a Folha de São Paulo e o Estadão, que são da extrema esquerda, já divulgaram que até o levantamento deles, a maioria da população é contra as cotas racistas, não é isso? Tem cota racista ainda no Brasil. As cotas racistas vieram de direitos fundamentais. Direitos fundamentais são mundiais. Mundiais. A Corte Americana foi o primeiro país a ter cota racista. Já reconheceu que elas são racistas. Tipo, a Corte Suprema dos Estados Unidos foi o primeiro país a implantar isso. Os Estados Unidos tiveram leis racistas, tiveram lei de segregação racial. Algo que nunca aconteceu no Brasil. As únicas normas de segregação por origem no Brasil prejudicaram alemães, japoneses e italianos, que nunca teve nenhuma lei beneficiando eles depois, mas compensar, né? Teve Jim Crow Laws aqui no Brasil. A escravidão era proibido vender um escravo branco. Você não tem, tipo assim, infindáveis registros de senhores de escravos negros. A escravidão no Brasil nunca foi racial. Nunca houve uma lei no Brasil prejudicando pessoas por serem negras, bicho. É que, puta, eu ia te perguntar uma parada, mas não sei se tem um bom exemplo, porque tu é de Salvador. Tu fez faculdade em Salvador? Fiz estadual e federal. Só que a estadual e federal que eu fiz não existem mais, não é isso? A estadual que eu fiz ainda tinha a alma do seu criador, o professor Edivaldo Boaventura. E a federal que eu fiz, eu fui aluno de pessoas da Silent Generation, né? A universidade que eu fiz não existe mais, né? Ó, o lance das cotas, por exemplo, quando a gente levar em consideração que a maioria... Qual que é a maioria das pessoas pobres no Brasil, estão faveladas e tudo mais, elas são pretas, sim ou não? Não sei dizer. Depende do seu critério. Vou dar uma Hindenburg Melão. O que você considera de negro? Tem mais o gene pool, se você fizer esses exames genéticos aí, qual o percentual do gene pool identificável europeu e africano tem no Brasil? Você acha que tem mais branco ou negro no Brasil? Aqui a questão é que, por imposição legal, lembra que eu falei que até as bactérias respondem a estímulos? Quando você tem um comportamento dominante, quem fizer aquele comportamento sobrevive, quem não fizer morre. Com o tempo, a maior parte da população vai seguir aquilo ou não? Vai. Porque quem não seguir vai morrer, né? E quem seguir vai se dar muito bem. No Brasil, vale a pena você dizer que você é mulher? No Brasil, se vale a pena você virar mulher, botar mulher no documento, aposenta antes, sua mulher vai poder meter Maria da Penha em você? Eu não acho que vale a pena ser mulher no Brasil, na real. No papel? Você tem mais direitos como homem? Não é questão de direitos, é uma questão de como eu tenho que lidar com a sociedade. Porque assim, se a gente levar em consideração que a gente tem bastante, a gente ainda tem muitos traços de por exemplo, ideias como mulheres não podem estudar. Me parece um universitários absurdo. nesse país são mulheres. E existe um negócio. O que você tá fazendo chama indulgência patológica. Você já ouviu falar nisso? Indulgência patológica. Você compreende o conceito de neotenia? Não. Por que homens usam barbas? Esse é o de pelo facial. Isso é uma comunicação entre homens. Por que essas mulheres... Eu uso barba porque eu não tenho queixo. Isso, é isso. Mas não tem nenhuma outra razão. Beleza. Você compreende que nós tratamos homens e mulheres de maneira diferente? Com certeza. Ou não? Você tem a mesma tolerância, um cara falar certas coisas pra você daria outra resposta se uma mulher falar essa mesma coisa pra você, certeza, né? Ou não? Isso é indulgência patológica. Tem pesquisas científicas demonstrando que você deixa uma criança da mesma idade, tamanho e peso, no mesmo lugar, e quando é uma menina, tem 10 vezes, se diz entre 5 e 10 vezes mais pessoas salvando a menina do que o menino. De 3, 4, 5 de qualquer idade. Você trata pessoas de maneira diferente. O que você tá fazendo agora é dando um tratamento diferenciado a pessoas, não pelo seu comportamento,
comportamento, mas uma característica inerente que ela não teve nenhum mérito e nenhuma culpa por ela ter nascido homem ou mulher. É isso que você tá fazendo, chama indulgência na patológica, na psicologia. É um dos erros sistemáticos identificados na psicologia comportamental. Não, eu tô te falando de como funciona a sociedade na verdade. Você acha que as mulheres são prejudicadas de estudar? Eu acredito que isso é uma mentira, baseada em estatísticas. Primeiro, que a maioria das universitárias são mulheres, e segundo, que a maioria das famílias força o cara a trabalhar e acha natural a mulher ficar 10 anos estudando dentro de casa, né? Eu nem falei essa porra, cara. Sim, tá maluco? Você diz, porque é ruim ser mulher, porque elas são prejudicadas de estudar, e tem 2 mulheres pra cada cara em qualquer curso de ponta, né? Tem mais mulher concursada. Dar os outros exemplos, mas né? Diga, sim. Quais são os outros exemplos? Por exemplo, ser uma mulher. Sim. A mulher tem mais probabilidade de ser estuprada, sim ou não? Não, falei agora. Você se declarar mulher agora, você vai se beneficiar ou se prejudicar. Agora, você se declarar mulher, você só vai se beneficiar. Assim como se você se declarar pardo ou negro, você só vai se beneficiar. Tudo bem. Os exemplos de políticos agora se declarando negro, o caralho, quadruplicou. Lá na Bahia, meu irmão, tem um monte de mulher que era branca, agora você fica se pintando pra fazer campanha. Especialmente o pessoal do PT, não é isso ou não? Não tem um monte que virou negra, que era branca, virou negro. Agora em todo partido aí não tem isso ou não? Hein? Sim. Mas se a gente for levar em consideração que ser uma mulher na sociedade brasileira é mais difícil que ser um homem, sim ou não? Rapaz, não existe nenhum benefício legal de ser homem. Inclusive, pessoas como você, você admite que você trata a mulher melhor do que homem, com involuntariamente. Certeza, exatamente. Toda a sociedade, as pessoas, nós vivemos em um regime que qualquer característica masculina é pesadamente castigada. Ser homem hoje tá sendo criminalizado. Mas a mulher pode te bater, te gritar. Não existe lei nenhuma. Se a mulher te gritar, não vai dar nada. Você chega na delegacia, a galera dá risada de sua cara. Vai a mulher fazer uma falsa acusação que você ameaçou, gritou ela. Você vê o resultado disso aí. Nós vivemos em um ginofascismo absoluto. O reino da mentira, onde vale a pena a mulher mentir pra acabar com a vida do cara. Mas isso tem a ver com a maneira como as coisas são implementadas e como os seres humanos lidam com a lei, por exemplo? Isso é totalmente artificial. Isso é engenharia social comunista. Isso é engenharia social pura. É o processo revolucionário que a gente tá vivendo. A gente vive uma revolução. A gente tá numa das fases da revolução de infiltração e subversão. Eles não teriam poder total se eles não destruíssem as universidades e a lei e tudo mais, instituição criminal. Isso tá na história clássica das revoluções. Isso inclui controle de narrativa também? Tudo, natalidade, fecundidade. A destruição das famílias é essencial pro aumento do Estado. Uma pessoa que tem muitos irmãos e primos não precisa de governo. Quem tem uma família sólida e numerosa não precisa de governo. Porra. Eles precisam destruir sua família. A mulher, hoje, o objetivo do governo é que ela veja o protetor e o provedor dela como o governo e não o marido. Isso. Quem vê o governo como seu protetor e provedor vai votar pela liberdade ou pela escravidão? Pela escravidão. A maioria das pessoas são escravas pela própria natureza, isso é inevitável. A solução é individual. A salvação é coletiva e individual. A salvação é individual. Só você pode se salvar. No máximo a sua família, se eles quiserem aceitar, né? Isso. Vamos lá, tu falou que uma família com 8 pessoas, 8 componentes aí, sei lá, o pai, a mãe, 4 filhos, não precisa de governo. Se você tiver uma família sólida e numerosa, você vai passar fome? Você me perguntou quem vai dar a vacina. Se você tiver uma família sólida e numerosa, sua família vai dar a vacina a você. Ou vai lhe dar a oportunidade de você poder comprar a vacina, não é isso? Se você não tiver uma família sólida e numerosa, você vai precisar de Estado. É por isso que o Estado precisa destruir. Você concorda que o Estado quer que o filho do cidadão, do eleitor, seja pobre, burro e dependente? Você concordou com isso? Uhum. A família numerosa torna ele mais dependente ou menos dependente do Estado? A família numerosa... tem menos pessoas pra buscar, inclusive legalmente responsabilizar. Você tem obrigação alimentar com seus parentes, inclusive irmão, não é isso? Você não tem obrigação de cuidar do seu irmão, legal? Agora, se você não tem irmão nenhum, você tá na mão do Estado, não é isso? Por quê? Porque é o único provedor e protetor que você vai ter. Porra, mas aí tu tá levando em consideração que eu sou um inútil. As pessoas todas têm momentos de fraqueza e necessidade, não tem? Mas eu não posso... Um dia você vai ser velho, você não pode sair daqui e ser atropelado. Todo mundo tem que pensar que você não vai ser útil o tempo inteiro de sua vida, vai? Você começa a sua vida com 15 anos de inutilidade. Mas eu não tô sozinho nesse ano. Eu não tô sozinho no mundo, caralho. Eu não preciso, por exemplo, eu tenho aqui nessa sala aqui irmãos que não são de sangue, por exemplo. Pois é. A maioria das pessoas, o número de amigos íntimos na nossa sociedade tem diminuído a metade a cada 10 anos. Isso é uma doença, isso é uma epidemia de doença, isso leva a uma epidemia de doença mental. Quanto menos parentes e amigos uma pessoa tem, maior a probabilidade de ela ter problemas mentais. A gente tá caminhando pra uma sociedade que a maioria das pessoas não vai ter família, não vai ter amigos e vai ser doente mental como consequência disso. E isso é planejado por esse pessoal que acha que tem que reduzir a natalidade. E a principal ferramenta disso é o educacionismo. Dizer que a pessoa ter títulos acadêmicos vai aumentar a renda dela, vai melhorar ela moralmente. O gnosticismo, né? Mas existem vários outros fatores pra gente estar tendo mais doenças mentais. Mas esse é o principal. Existem outros fatores. Pô, e o isolamento das pessoas advém do crescimento do Estado. O isolamento das pessoas vem deles terem menos amigos e menos parentes pelo aumento do Estado. Tudo bem, mas aí se a gente pega esse cenário e coloca ainda por cima, por exemplo, redes sociais. Então uma pessoa ela consegue se isolar mesmo dentro de uma família numerosa. As redes sociais propiciam que você tenha contatos positivos ou negativos. Mais dinheiro. A maioria é positivo ou negativo? Depende da maneira como essas redes sociais sejam feitas. Se as redes sociais estiverem em conluios com governos satânicos, toda vez que negativo. Me pergunta um bagulho assim ou não, e quando eu te pergunto, tu fala depende. Houve acordos de Dilma no Panamá com as redes sociais para que houvesse um viés político violento ou não? Eu não tô afirmando, eu tô perguntando. Dilma se encontrou com o Zuckerberg, com o cara da época do Twitter, de todo mundo, e fechou o esquema, inclusive de botar um monte de cara militante lá dentro ou não? Eu não tô afirmando, eu tô perguntando. Na hora que as redes sociais servem a ditaduras, servem a governos que querem destruir você concordou que os governos querem que as pessoas sejam burras, que elas sejam dependentes, que elas sejam pobres. Essas redes sociais. Aí o pessoal, outro dia
tava dizendo, como é o nome do cara, Ícaro, sei lá o quê, dizer, não, a direita está perdendo o debate público, mostrando que perfis de direita perderam seguidores. Bicho, a direita está perdendo o debate privado. O debate, o lobby de quem vai controlar quem vai controlar o shadow ban e os banimentos, como é o que o cara do Twitter falou lá? O banimento sem dizer quem mandou nem porquê, não é isso? Não, isso aí é super esquisito, sem dúvida. Você acha que, vem cá, as pessoas estão demandando mais ou menos, as pessoas no Brasil, você acha que tá aumentando ou diminuindo as igrejas? Tá diminuindo. Eu não faço a menor Rapaz, ideia, tá explodindo, bicho. O número de pessoas buscando, procure os ritos mais tradicionais, mais conservadores. Nunca houve tanta gente buscando rito maronita, como é o nome do rito maronita lá? Quem é que faz esse levantamento? Missa antiga. Rapaz, entra em qualquer igreja dessa, você tá bombando. As pessoas querem rito tridentino, os caras querem missa em latim. Quanto mais você impor a eles coisas que eles reconhecem como satânicos, mais eles vão buscar a salvação no negócio mais conservador. É a terceira lei de Newton. Qualquer ação produz uma reação de força contrária e direção oposta, não é isso? E tu acha que o Estado trabalha ativamente pra fuder com isso daí? Pra fuder com isso daí o quê? Pra fuder com as pessoas procurarem não admitirem esse empurrão pro lado mais progressista. Daí eles vão se refugiar em igrejas, O Estado quer que as pessoas sejam dependentes, ricas ou inteligentes. Ou tudo bem, a gente já chegou a essa conclusão que quer que todo mundo seja idiota. Fuder depende do que seja fuder com Tudo as pessoas, bem. né? Isso não é orgia obrigatória, né? Assim, é isso. Tem que ver o conceito do que você tá dizendo, né? Não tem que ver o que é especificamente essa palavra. Por exemplo, eles querem empobrecer, emburrecer e aumentar a dependência das pessoas. E isso inclui ataque a igrejas, por exemplo? A escola pública foi criada na Prússia pra que pessoas obedecessem a grito machando e fosse ao fogo inimigo, não é isso? Que as pessoas obedecessem ordem pra morrer. É pra isso que a escola pública foi criada. E continua sendo isso. Só que cada vez eles estão aumentando a tecnologia pra conseguir isso de maneira mais eficiente. A gente não devia ter escola pública. Rapaz, o Estado controlar a educação é mais imoral do que o Estado controlar a religião. Mas o Estado controla a educação, inclusive nas escolas privadas. É um absurdo. Isso é um absurdo. Quem acredita nisso está seguindo o que foi pioneiramente criado por pessoas que foram feitas que foi criado pra fazer os filhos dos escravos morrerem. Exatamente. Quem acredita que a educação tem que ser controlada pelo Estado é aquele cara que tá seguindo um exemplo de bigode. São os bigodistas que faziam isso na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Que achavam que nada fora do Estado, não é isso? Que o Estado tem que controlar as empresas, que o Estado tem que ter campeões nacionais, que o Estado tem que controlar a educação, que tem que controlar o ambientalismo, garantir o meio ambiente, garantir a saúde das pessoas. Isso. Não há. O bem que o Estado pode fazer é limitado. O mal é ilimitado. Existe uma coisa chamada perda de bem-estar social, não é isso? Tem o Liquid Bucket e tem o Dead Weight Loss. Não existe nada que o Estado faça gastando R$1 que não destrua pelo menos 5. E às vezes destrói 500. Nada que o Estado faz, ele cria riqueza. Ele só destrói. E esse Estado social que a gente tá vivendo é o ápice do Estado social. Todos os Estados sociais levaram a colapso satânico. Teve o exemplo da Revolução Mexicana. Você ouviu falar lá depois da Revolução Mexicana? A primeira Constituição Social do México foi a época que houve a revolta dos cristeiros. Você bota aí, filme dos cristeiros. Você vê o que aconteceu. Foi uma mortandade absurda e tal, perseguições da Igreja Católica que duraram quase 70 anos. Terminaram quase na década de 90, beleza? A segunda Constituição Social da história foi a República de Weimar, que inclusive teve um cara chamado Stefan Zweig. Stefan Zweig foi o cara que disse que o Brasil era o país do futuro. Já ouviu essa frase? Uhum. Ele também acreditava que o idioma do futuro era Esperanto. Você conhece alguém que fala Esperanto? Não. Então o cara era um abestalhado sobre o futuro, não é isso? Mas tem caras que são abestalhados quanto ao futuro, como Marx, sempre tendo as previsões de futuro que ele fez eram erradas, mas 100% quase das previsões de presente que ele fizeram era verdadeira. E o Stefan Zweig viveu essa época e ele conta claramente como a maioria das famílias da Alemanha tiveram casos de prostituição pra comer. Isso aconteceu, isso não deu certo na Alemanha, vai dar certo no Brasil. A Constituição brasileira é a maior Constituição social da história da humanidade. Qual foi o ano da nossa Constituição? 88. Qual foi o ano que caiu o Muro de Berlim? O Estado Social foi criado pra combater o comunismo. A gente criou uma arma máxima na véspera do negócio não existe mais, não é isso? Você não pode jurar lealdade à Constituição e à Bíblia ao mesmo tempo. Inclusive, a Constituição, ela mente em si mesma. Não existem vários conceitos que ela garante ali que vai ter. Pode existir pleno emprego e salário mínimo pleno que satisfaça todas as necessidades ao mesmo tempo? Não. Só mentira. Só você garante um ou outro, não é isso? Existe liberdade, igualdade e fraternidade ao mesmo tempo? Eu posso garantir que todo mundo vai ser igual e livre? Então, cadê a liberdade de ser desigual? Como é que o cara vai ser livre e fraterno? Eu não posso ser livre pra não ser fraterno? Essas tríades de gratuito, geralmente, eles expressam mentiras absolutas. E se você só acreditar em mentiras, você vai seguir a quem? Você vai querer ouvir a quem? Você vai aceitar a promessa de quem? Quem ganhou na eleição? Jesus ou Barrabás? Barrabás. E até hoje, a galera continua escolhendo o ladrão assassino, não é isso? É que as escolhas estão ficando cada vez mais difíceis também, né? Por quê? A escolha sempre é essa. Todo dia quando você acorda, você vai escolher entre Jesus e Barrabás. Tudo que você escolhe é só isso. Seja feita a minha vontade ou a vossa vontade. O que importa é ser feliz ou ser bom. É isso que você tem que responder toda vez que você decide uma coisa na sua vida. Isso. O livre-arbítrio não é pra fazer coisas infinitas. É obedecer ou desobedecer. Tudo que a gente faz só tem essas duas opções, não é isso? Ser bom ou ser feliz, Renatão? Hoje tu acordou e tu escolheu o quê?
Servir a Deus. Isso. Isso é ser bom ou ser feliz? Isso é bom, isso é bom. Você acha que eu tô feliz em estar longe de minha casa uma semana, sem ver minha família aqui? Eu espero que não. Eu tô com desconforto físico aqui de ficar falando 3, 4 horas por dia e tal. Isso não me traz alegria. Não traz alegria nenhuma. Agora é meu dever. As outras pessoas que poderiam estar fazendo isso aqui, elas são muito mais valiosas do que eu e muitas outras coisas. Tu considera o que sai... teu... O que, me desculpe me interromper. O que sai da minha boca não veio da minha cabeça. Veio da cabeça de caras como eu mencionei aqui, Thiago Salem, Vilela, o Miguel, o Nacélio, o Dove, que são muito mais valiosos do que eu e que nunca vão meter a cara num programa desse aqui. Mas eu suponho que você pegou tudo que eles falou, ruminou, pensou, isso, lógico, digeriu e chegou a uma conclusão. Tem coisas que eu digo que vieram da boca do professor Olavo, tem coisas que outros caras que o Olavo leu, não é isso? O Eric Vogelin e tal, não é isso? Por esse lado, ele também, o cara, se você for conversar com um comunistaço aí, o cara pró-China pra caralho, por exemplo, ele vai citar pra vocês autores muito foda também. Pois é. E aí? A verdade não vem de autores fodas. A verdade vem da lógica ou de prova material primária. Como eu já falei aqui, essas são as únicas fontes da verdade. Autores fodas, o primeiro livro, inclusive, que eu li, a primeira vez que eu li alguma coisa de Olavo, foi um prefácio de um livro de Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. A primeira falácia é a falácia da autoridade. É você dizer, não sei quem disse. Total. Essa é uma das coisas que eu mais acho... O cara pode ser pique e tá dizendo mentira, não é isso ou não? Total, mas você tá citando um monte de cara aí também. Não, eu tô dizendo que eu não tenho méritos, eu tô renunciando aos méritos de muitas coisas que eu digo que elas não vieram na minha cabeça, não é isso? Tá. Eu não criei um monte de coisa que eu tô dizendo aqui, não é isso ou não? O que te motivou a escrever o livro? Eu fui visitar o professor Olavo em 2017 e eu falei pro professor Olavo que ele colaborava com o governo e financiava o governo e no futuro haveriam governos ainda piores que iam promover expurgos e que todas as pessoas que pagavam pra ele através do PagSeguro ou através de TED, DOC, não tinha Pix na época, né? Que ele tava entregando o CPF dessas pessoas pra elas serem destruídas, que um governo futuro nunca mais ia permitir nenhuma dessas pessoas passar em concurso nem ganhar uma ação judicial qualquer, não é isso? E ele disse, eu não consigo entender esse negócio de Bitcoin, eu não tenho tempo de vida pra estudar isso. Converse com o Silvio Grimaldo, que não eram os caras lá que trabalhavam com ele, não é isso? Ou senão você escreve um livro, porque nada que não esteja no consciente coletivo, nada vai acontecer na sociedade de relevante que não esteja muitos anos antes no consciente coletivo. Eu obedeci a ordem do mestre, não é isso? Na verdade, a gente escreveu um livro, eu e Alan, né? Alan Xeran é meu coautor, inclusive é dono do projeto. A gente escreveu um livro porque diariamente todo mundo perguntava as mesmas coisas e era mais fácil se tivesse estruturado num lugar, velho, leia isso, não é isso? Do que você ficar respondendo dezenas de vezes a mesma coisa diariamente, né? Faz todo sentido. Esse treinamento também, a gente fez o treinamento porque, tipo assim, a gente dizia, faça tal coisa, veja tal tutorial. O cara, não, Dove é devagar, é lento, eu durmo, não sei o que lá, eu não entendi. Tipo assim, você não vai ficar, de graça, passando 5 horas por dia respondendo a mesma pergunta a 50 pessoas, não é isso? Tem hora daí que faz cansa, um curso, daí faz um livro, tem toda ali, razão. tem uma galera recebendo salário para orientar, não é isso ou não? Vai ser profissional o negócio, não é isso ou não? Hein? Muito melhor. Olha só, o Bitcoin, Você cara... quer que seu CPF esteja lá no Pix que você comprou coisa de Bitcoin? Eu acho o Bitcoin foda, cara. Eu acho o Bitcoin muito foda, muito foda. A minha pira, o meu principal problema é que não é nem com Bitcoin, cara, assim, mesmo. É com o que o ser humano consegue fazer com essa tecnologia, que é fazer pirâmide, contar mentira, ser um filho da puta. Precisa dessa tecnologia pra fazer isso? Não precisa. Não, é isso que eu tô te falando. Meu problema não é o Bitcoin. É quando toda vez que surge uma tecnologia nova, o ser humano dá um jeito de fuder ela. Eu gosto muito da ideia do Bitcoin mesmo. Acho foda. E eu acho que as pessoas deveriam se educar mais pra entender melhor o que é conceitualmente pra poder fazer as coisas de maneira mais segura e não se fuder. Porque, como você disse, tem pessoas que gostam de você porque tu salvou o dinheiro delas, não é? Não, eles me ouviram, né? Então, e de certa forma... Eu me ouvi porque quis, né? Isso ou não? Sim. Como o nome é Fabiano da Bitwage, ele disse que lhe ofereceu, botou você pra comprar Bitcoin a $12 mil e você tem um equipamento que na época custava $200 na sua mão. Você disse que nunca tirou da caixa, não é isso? Tá na caixa. Você conhece mesmo Fabiano, essa galera, ou só conhece virtualmente? De fato ele me deu, tá na caixa lá. Pois é, se você tivesse metido lá, porra, você não estaria grato pra caralho com ele, não? Eu vou, sabe o que eu vou? Eu vou usar o cupom, o quê? Flow20 pra ganhar 20%. E eu vou aprender, caralho. Porque, Better later than never, né? Pois é, com certeza. Ainda mais agora que tá chegando o halving. E aí o que acontece quando tem um halving assim algum tempo depois? A gente não sabe. O passado não determina o futuro, né? Mas o ouro ganhou da prata durante 20 séculos, não é isso? A prata ganhou do cobre durante 20 séculos. Há 20 anos atrás, eu precisava de 3 gramas de ouro pra comprar uma de platina. Agora é quase o inverso, é menos da metade, né? É em 6 vezes. Quem segurou platina perdeu 6 vezes em ouro em menos de 20 anos, não é isso? O ouro é uma péssima reserva de valor desde que eu nasci. Quem comprou no ápice de 1980 só deixou de perder dinheiro nominal em dólar em 2007. São quantos anos de perda? O ouro só teve uma valorização relevante no meu tempo de vida nos 6 anos que houve o ETF de ouro, que o ouro sextuplicou em 6 anos. E quem foi que teve ETF esse ano? Inclusive, eu acredito firmemente que a geopolítica mundial vai acabar com o primeiro grupo de poder, o país que adotar o Bitcoin como arma. E quem diz isso não é só apenas eu. Tem um cara que fez um pós-doc no MIT, Massachusetts Institute of Technology, não é isso? Jason Lory, a tese dele é soft war. Ele explica isso. Ele acredita que os Estados Unidos ele pode ser o último país a sobreviver, tendo controle de moeda,
capital e tudo mais, e mantendo o estado do tamanho do que ele era, que é gigantesco, né? Se ele desapropriar os bitcoins em custódia corporativa, que já são quase 4% de todos os bitcoins. E se continuar o ETF engolindo tudo, pode chegar a 10, 15%. Se chegar nisso, ele vai ter entre 3 e 4 vezes mais bitcoin do que ele tem de ouro em relação à reserva mundial. E aí ele pode fazer... os Estados Unidos, em 33, desapropriou todo o ouro em custódia corporativa. Durante mais de 100 anos, um dólar, a definição do dólar era 1/20 de onça de ouro. Tem uma moeda de $20 de 31 gramas de ouro, que é uma onça de ouro de 1800 e pouco, até 1933. Aí em 33 ele disse, olha, agora todo o ouro tem que ser me dado, eu vou lhe dar em dólar. E logo depois que todo mundo entregou o ouro, ele disse, agora mudou. Agora é $35 a onça de ouro. Ele diminuiu. Ele dobrou o patrimônio dele, o valor do patrimônio dele, e diminuiu a metade a dívida. Ele multiplicou o patrimônio dívida em 4 vezes. Essa foi a solução na cabeça dos caras pra crise de 29, não é isso? Muitas pessoas vão achar que a solução pra crise de 2008 é os Estados Unidos comprar involuntariamente o Bitcoin que tá em custódia corporativa, que as pessoas não têm a chave privada, e aí o Bitcoin vai passar a ser o lastro do novo dólar, que vai de um dia pro outro mudar a cotação de 10 a 100 vezes, né? Mas é isso. E também a China, os BRICS, eles podem usar o Bitcoin pra destruir o dólar antes, né? Se eles fizerem algum tipo de dólar hipercolateralizado em Bitcoin, eles acumularam Bitcoin e utilizarem o dólar sintético no comércio deles, eles têm como diluir o dólar e sugar toda a riqueza externa, que a maior parte da demanda do dólar não são de americanos, é de não americanos, né? Esse é o grande motivo, inclusive, pelo qual se acredita que os Estados Unidos vai ser o último país a demonetizar, acabar com cédula e moeda física, como tá pra acontecer aqui no Brasil, né? Pois é. Quem fizer isso primeiro vai concentrar uma transferência de riqueza brutal e devem ser os últimos países a ter estados grandes funcionando durante décadas. Né? Existe algum tipo de discussão nesse sentido? Tem tese de pós-doc que eu lhe mencionei aqui que tá tudo bem, mas não, eu tô falando Sim. de pôr em prática mesmo. Tem algum... Tem estados comprando Bitcoin? O Banco do Brasil essa semana comprou Bitcoin. Comprou $1 milhão de dólares de Bitcoin. Tem lá, inclusive, quem são os donos de ETF. El Salvador botou Bitcoin como moeda oficial. Já tem uns 5 anos, não é isso? Tá comprando, todo mês estão comprando. Bitcoin não estão ou não? Hein? Como é que tá funcionando lá, cara? A Suíça tem um lugar chamado Tsug, que tá já, acho que 6 anos, vendendo direitos de residência com imunidade eterna pessoal de impostos por Bitcoin. Tem, não é isso? Tá tendo uma corrida aí dos países de atrair pessoas como clientes, né? Um estado... O número de brasileiros no exterior votando em 2 eleições, em 8 anos dobrou, não é isso? A tendência é aumentar ou diminuir? Aumentar. Em Portugal, 20% de quem mora em Portugal não nasceu lá. E mais de 20% de quem nasceu lá não tá lá. E mais de 30% dos portugueses não moram em Portugal, não é isso? Tem lugares como Dubai, que mais de 70% da população não tem cidadania, não é isso? Agora, os estados vão ter que começar a tratar as pessoas como clientes. Quem tiver Bitcoin vai poder ir pra onde quiser. Quem não tiver, vai ter que ir pra onde puder, né? Quem não comprar Bitcoin... Eu acho que até o fim da década, Bitcoin vai ser pesadamente regulado ou criminalizado nos infernos fiscais. E nos paraísos fiscais, ele vai ser altamente permitido e convidado. É possível, por exemplo, é possível o Brasil proibir, de certa forma, na falta de uma palavra inclusive matar melhor. A gente que estiver operando com Bitcoin, eu acho que isso vai acontecer na próxima década. O primeiro passo pra inviabilizar é o que eles querem fazer, é o que Lula já prometeu, a partir do dia 1º de janeiro, acabar com a isenção de 35 mil por mês. Na hora que acabar com a isenção, você acaba com as exchanges nacionais. Não vai fazer nenhum sentido você operar num lugar que você vai ter que pagar um monte de imposto, mesmo um valor irrelevante. E a pior do que o imposto é você ter a obrigação de informar, que se você não informar, tem uma multa por dia. Rapaz, na minha opinião, o imposto de renda é a prova de que o Estado não existe pra gente. Na cabeça dessas pessoas, nós que existimos pro Estado, nós somos escravos dele, pior que escravo, porque o escravo podia ser alforriado, né? Vem cá, bicho, como é que o Estado tem gastos secretos e eu não posso ter minha renda privada, eu não posso ganhar R$1 que eu não alegue pro Estado, senão eu vou preso. É crime, não alegar, não é nem não pagar imposto, é não dizer o que eu tenho e de onde eu ganhei. O Estado tem que ter o controle das minhas fontes de renda. Tipo assim, imagine um negócio que toda hora vaza, qualquer um que tiver no governo tem acesso a tudo isso, né? Que loucura, né? Você, além de não ter dinheiro ao suor do seu trabalho, você não tem direito à privacidade, né? Pois é, mas assim, Você lembra no Anátema, quando a gente sai do paraíso? O Anátema da mulher que tem lá no primeiro livro da Bíblia, o seu prazer será para o seu marido que a governará, não é isso? E pro homem o suor do suor do seu rosto virá seu pão, não é isso? É isso. E o cara, antigamente, o cara que queria o pão do outro, a gente chamava de ladrão e vagabundo, né? Agora o pessoal tá querendo chamar de socialista e comunista, não é isso? As coisas, mudou a regra ou a regra é a mesma? Tudo bem. Não era vagabundo, o cara quer tomar o pão do suor do trabalho do outro ou não? Ladrão? Como é que chama isso? Pois é, eu também não gosto da ideia do comunismo, se você quiser, se é isso que você tá me propondo. Mas assim, E pior do que tomar dinheiro do outro é o Salvador. tomar a vaga da faculdade do outro que teve mais ponto, né? Você tá tomando a oportunidade do cara pelo mérito dele de ter uma profissão. Imagine. Olha, eu acho que nesse ponto, olha só, nesse ponto, eu acho que a gente tá resolvendo um problema. A gente não tá resolvendo um problema. A gente tá. É um paliativo que. Paliativo pra quê? Isso resolve o quê? Isso desmoraliza a universidade e promove injustiça e racismo. Isso ensina ódio racial e estimula pessoas tanto a defender racialismo, que é racismo, e desenvolver e votar por políticos racialistas, por mais leis racistas. É isso. Isso só traz coisa ruim. Não tem nada de bom em cotas racistas. Nada. Não tem nada de bom nisso. Ninguém merece nada porque nasceu preto ou branco. Você merece as coisas baseado no seu comportamento. Ninguém merece ser tratado de maneira diferente porque nasceu homem e mulher. As pessoas têm que ser tratadas
tratadas formalmente. As pessoas têm que ser tratadas pelo comportamento delas e não por coisas que estão fora do controle delas. Você se orgulha de ter nascido homem? Você se orgulha? Eu me orgulho das coisas que eu fiz, rapaz. Das coisas que não teve, que eu não tive escolha, eu não tenho orgulho nenhum, ou não? Tudo bem, eu também. E nem culpa. Mas... Se eu não tenho mérito, eu também não tenho culpa, não é isso ou não? Tá, mas olha só. Se a gente levar em consideração que as pessoas não partem do mesmo ponto, você concorda com isso, sim ou não? A regra nesse planeta... As pessoas começam do mesmo ponto, sim ou não? Sim. A Bíblia é muito clara. Aí tu tá forçando não, sim, as pessoas não nascem no mesmo ponto. Tá bom. Mas tá. a Bíblia é clara que as maldições, elas são hereditárias. As maldições são hereditárias. Você vai herdar as doenças venéreas dos seus pais, não é isso? Eu lamento, é a realidade das coisas. Se você não aceita a realidade das coisas, se você não aceita a realidade das coisas, você serve a quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que você tá vendo aqui foi criado por Deus. Tudo. A natureza das coisas é que as maldições são hereditárias. Eu lamento, eu nasci deficiente. Você lembra quando Jesus sai do templo, o cara tá cego lá e perguntam a ele é cego porque o pai dele pecou? Ou porque ele pecou? Você lembra dessa passagem? Você lembra disso? Não, eu não li a Bíblia tanto assim, cara. É porque eu sou cego, essa passagem me marcou mais, não é isso? Aí, eu sei João 3,16, essa eu sei. Aí a conclusão é que se ele não fosse cego, ele não seria testemunha de quem sou eu. E aí ele cospe e tal e cura o cego. E é o cego testemunha que ele não vai afirmar se ele é Messias, mas ele pode afirmar que ele tem poder e cura. É exatamente isso. As pessoas, o que você considera um prejuízo pode ser o seu maior ativo.